Os 6 primeiros meses foram muito difíceis. E como foi a adaptação, assim, para quem tem filho que tá nos assistindo, Uhum. como foi a adaptação dos teus filhos na Europa? Eu vou ser muito sincero, tá, os 6 primeiros meses foram muito difíceis, né, não só para eles como para mim também, né. Uhum. É complicado porque, assim, puxa, comida, tá, apesar de ter muitos restaurantes brasileiros em Portugal, etcétera, quando você vai cozinhar, né, por exemplo, o arroz é diferente, né, o tempero é diferente, então você sente falta, né, do que você tinha no Brasil, e até você se adaptar com esse novo, né, ou você aprender a usar o novo, tá, isso leva um certo tempo, tá. Mas foi realmente algo que durou 6 meses. Depois de 6 meses a gente estava totalmente se sentindo em casa já, tanto é que meus filhos não queriam voltar para o Brasil, de forma alguma, né. A minha esposa também teve uma dificuldade muito grande de adaptação, tal, mas também depois que estava tudo certo para voltar ao Brasil, também já bateu aquela dúvida: "Puxa, será que a gente tá fazendo certo de voltar ao Brasil?", né. Pra gente que tá no dia a dia ali, na correria, né, mas, para as crianças, para minha esposa, realmente essa questão de adaptação é muito complexa. Então, resumindo, né, os 6 primeiros meses são difíceis, depois você começa a aceitar a nova realidade e depois você começa a curtir, tá. Mas o mais importante é isso, é você realmente aproveitar ao máximo, né, o que há de bom, né. Então, Portugal, você pega um avião, em 3 horas, você tá em qualquer país ali da Europa, tá. Este ano a gente teve uma oportunidade fantástica, eu e meu filho. Eu nunca tinha viajado sozinho com meu filho de 8 anos, mas nós fomos assistir o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco, tá. Então, assim, são as facilidades de você morar, né, na Europa, e tal. O fato de ter a mesma língua facilitou muito, então, assim, escola, eles se adaptaram muito bem, né. E é engraçado que meu filho entrou na metade do ano lá, por conta do calendário português, que o ano letivo começa em setembro e termina em junho. Então ele entrou na metade do ano, ele conseguiu aprovar para o ano seguinte, minha filha da mesma forma, né, então eles conseguiram adiantar 6 meses, e aí quando a gente voltou ao Brasil eles adiantaram mais 6 meses, então eles pularam 1 ano de escola, tá. Então, eles pra criança acho que é o mais fácil realmente, essa adaptação, né. O pessoal comenta muito também, Rodrigo, da questão de preconceito, do povo português com o brasileiro, tá. Eu não passei por qualquer situação de preconceito. Nem eu, nem minha esposa, nem meus filhos, mas eu sei que existe, tá. Então, são os portugueses mais tradicionais, que às vezes não aceitam realmente, né, essa invasão de brasileiros que temos lá em Portugal. Hoje tem mais de 1 milhão de brasileiros em Portugal, tá. E nitidamente a gente percebe isso, né. Um país que tem 10 milhões de habitantes, pelo menos 1 milhão é brasileiro, 10% é brasileiro, no mínimo. Né. É. Então, talvez os portugueses mais tradicionais aceitam, mas isso aqui são exceções. No geral, né, realmente, é um povo muito legal que abraça realmente o brasileiro, que é de Moçambique, Cabo Verde, de todos os países, né, e não vejo realmente essa questão de preconceito tão forte assim. E falando um pouco para quem está nos escutando de Europa, você agora virou um local na Europa, né. O que é que você achou de mais fantástico na Europa, de tantas coisas que tem fantástica lá, e o que é que você também achou, dificultoso, assim, você não gostou da Europa? Se tem alguma coisa que você não gostou, mas deve ter, você local, Sim, sozinho lá, o que é que você acha? sim. Esse panorama aí. É muito diferente você ir como turista, Sim. né, de você morar em Portugal, tá. Sem dúvida, pontos positivos, né, segurança. Então, lá você anda com o celular, você anda com o telemóvel, né, na rua tranquilamente, né. Talvez alguns lugares de Lisboa ali você tem que tomar um certo cuidado, mas, são poucos locais que você tem risco ali de ser assaltado, etcétera. Mas no geral é um país muito seguro, muito tranquilo, né. Raramente você vai ouvir de um assassinato, né, ou de um assalto à mão armada, isso é algo que ainda não faz parte da realidade de Portugal. Isso é muito bom, te dá uma tranquilidade, porque a tua família está lá, né. Eh, Outra questão, trânsito, tá, tirando também algumas regiões específicas de Lisboa ali, no geral, você consegue, eh eh, trafegar tranquilamente pelo país todo, tá. Então você programa que às 9 horas da manhã você vai estar em tal lugar, você vai estar em tal lugar, às 11 horas você vai estar em outro lugar, não é igual São Paulo, né, que você não tem certeza se você chega ou não por conta do trânsito, tá. Então acho que você consegue programar e fazer mais coisas, o dia rende muito mais, tá. O verão em Portugal é fantástico, porque 10 horas da noite ainda tem sol, né, e eu morava em Setúbal, que é uma cidade de praia,
Então nós ficávamos na praia 9h30, 10 horas, etc, né. E o português ele tem um equilíbrio muito bom também da vida pessoal e vida profissional. Então é raro você ver um português trabalhando 10 horas da noite, 9 horas da noite, 7 horas da noite, né, porque ele sabe que ali é o período que ele vai, aproveitar a vida, tá. Então ele trabalha de forma intensa, durante o horário que tem que ser trabalhado, mas depois também ele quer curtir a vida, tá. Então são coisas que a gente vai aprendendo e vai tentando, eh eh, enquadrar na tua vida, tá. Até se reequilibrar isso, né. Reequilibrar, Eu reequilibrar. aprendi um pouco isso quando eu trabalhei na Price no Rio, que o cariocas tem um esquema diferente mesmo de trabalho. Chega de 9h30, 10 horas da manhã e 5h30, 4h30 tá saindo, cara. Não Exato, tem exato. passa. Reunião no Rio, se você não consegue reunião de 4 da tarde, é reunião de 14 às 15 horas, 4 horas o pessoal tá Uhum. saindo fora. E aí você, no começo desse Rio de São Paulo, a gente acha que isso é ruim, os caras trabalham mesmo, mas depois você quando abre um pouco a cabeça, você assim: "Será que é mesmo ou será que o certo não tá assim, Exato. né?". Então nos Estados Unidos, das poucas vezes que eu tive de trabalho lá, quando eu trabalhava no morava no México, eu via isso, que os caras comiam na estação de trabalho, ali, tá-tá-tá, dava um gás, não tinha essa conversinha que a gente tem, esse cafezinho, esse almoço mais longo, era trabalho, e depois na hora o horário não tinha quem segurasse É isso aí, ir embora. é isso aí. Trabalho, trabalho. Já faz muita diferença realmente na questão do almoço que você comentou, né. Aham. Aqui a gente relaxa, né, faz 2 horas de almoço, né, etc, tal. Então a gente não é produtivo na hora que tem que ser produtivo, né. O americano ele já tem esse critério, né. Às Exatamente. vezes ele exagera ali de comer em cima, né, o lanche É. rápido ali em cima da. Eles não almoçam, na verdade, eles fazem um lanche ali no almoço, né. Exato, exato. Mas também tem uma vida fora do trabalho, out of ring, bem maior, né. Sem dúvida, sem É. dúvida. E E aí só terminando a sua pergunta, né, a parte que eu não gostei tanto assim, né, que senti mais dificuldade, eh, acho que assim, eh, onde que bate uma certa depressão, tá? Quando você, sei lá, ali em dezembro, janeiro, né, você vê que tá todo mundo, né, aproveitando a praia no Brasil, de férias, etcétera, você tá ali tá -1, -2 graus, né, um frio absurdo, aí você tá longe da família no Natal, longe da família no Ano Novo, né, você vira o ano ali, né, no frio, tá. Então, essa parte eu acho que é um pouco mais, castiga, né. castiga um pouco, O frio desafiadora. castiga. Exato, exato. Mas foram alguns pontos, assim, que realmente a gente sentiu um pouco mais de dificuldade. Mas no geral, né, foi bem tranquilo. Uma estratégia que eu adotei, por exemplo, nos 2 natais que eu passei em Portugal, eu sabia que ali seria um momento que poderia dar uma certa depressão, né, justamente porque a família toda estava unida aqui no Brasil, reunida no Brasil, e nós lá isolados em Portugal, só nós 4, né. E aí o que que a gente fez? A gente viajou, né, então a gente passou um Natal na Espanha, outro Natal a gente passou em Londres, né, justamente para não sofrer ali aquele negócio de não estar com a família. Então você tem que buscar algumas alternativas, né, para você lidar com essa dificuldade, tá, porque realmente é difícil ficar longe da família, não é tão fácil, Não, não é longe não. dos amigos, né. É muito complicado. E o que conselho a gente vai começar com 2 níveis de conselhos aqui, até para fazer um corte. Que conselho você daria para um jovem que ingressou no Big Four como trainee, para que ele se mantenha até aquela posição que você disse, gerente, ou consiga fazer esse translado até sócio? Porque eu vejo que são 2 abismos grandes. Um é É, sair de trainee até gerente, esse acho que é uma parte da carreira. Agora, de gerente a sócio é outro profissional. Você tem que se transformar, se ressignificar, ter vários aliados para você conseguir, senão somente aliados, já, senão não consegue. Então eu queria que você desse esse conselho em 2 vértices, esse de trainee a gerente e de gerente a sócio. tá. Rodrigo, acho que a cada 100 Se puder trainees. olhar para cá, Claro, claro. para poder falar com essa turma aí, nos cortes. Não, perfeito. Bom, de cada 100 trainees que entram em Big Four, 1 vira sócio, né. Então, a gente precisa aprender o que que acontece, né. Não necessariamente é por fracasso durante a carreira, às vezes é porque a carreira desse profissional tomou outro rumo, né, ele identificou uma outra oportunidade que fez mais sentido para ele e tal, né. Mas o segredo realmente ali é você entregar mais do que esperam de você, tá. O grande problema é você ficar na média. Se você fica na média, você não tem diferencial competitivo, tá. Então entregue sempre mais do que esperado, tá. Eu não tô falando você trabalhar até tarde,
né. Então entregar realmente um trabalho com qualidade, etcétera, e principalmente aproveite todas as experiências possíveis e imagináveis, né. Tenha um treinamento, faça, aprenda mais sobre a cultura da empresa, mergulhe realmente em tudo que você, tem à sua disposição, que é muita coisa, é muito recurso, porque isso você vai levar para tua carreira toda, tá. Independente qual é o caminho que você vai seguir lá na frente. Eu recomendo, tá, chegar pelo menos a gerente Big Four, porque a carreira cresce, é muito rápido, tá. Você tem condições de trainee a gerente em menos de 4 anos, né. Então isso aqui é uma oportunidade de ouro que você tem ali, e o seu valor para o mercado como gerente de Big Four é algo muito grande. Então busque quais são os diferenciais que você pode ter com relação a outros profissionais que estão na mesma posição e, de novo, entregue sempre mais do que o esperado. E aquele cara que está naquela posição de gerente e está com dificuldade de ser promovido para gerente sênior, geralmente a carreira de entre gerente sênior e diretor, que é um grande abismo. Você fica, a minha mesmo parou aí, que você não consegue ter aquela paciência de esperar o time, que é o time da corporação. Sim, sim. A grande diferença, né, a grande dica para você dar esse passo a mais, é você buscar, o seu nicho de mercado, tá. Então, sei lá, se você é um gerente da área de diretos, será que não tem alguma especialização dentro da área de diretos, tributos diretos, que você consiga se destacar e criar, né, uma estrutura, né, que você possa liderar, tá. Então eu, por exemplo, eu fui contratado dentro de uma estrutura de tributos indiretos, mas eu me especializei em customs. Não há tantos profissionais assim, né, especialista em legislação aduaneira. Então, isso me ajudou muito a crescer na carreira. Então, se você está numa área mais, generalista, busque essa especialização e veja como que você consegue transformar aquilo, de fato, em um business. Fica atento a oportunidades de mercado e nesse nível, né, Rodrigo, de gerente para gerente sênior, o lado comercial conta muito, tá. Então busque também, né, esse aprimoramento comercial, técnica de vendas, de liderança e principalmente inteligência emocional, que você vai precisar bastante, né. Então tem que ter paciência, tem que saber o momento certo de agir e tem que agir de forma correta. A gente consegue agora, queria que se fosse possível a gente fazer um panorama global, mais high level sobre a questão do tarifaço Uhum. Trump, né? E o que é que mudou exatamente com essas novas tarifas dos Estados Unidos, fazendo primeiro um construto de Brasil e depois vai fazendo um overview ou macro em relação ao mundo. Tá, tá. Rodrigo, se você me permite, eu vou inverter, tá? Vou falar do global primeiro, né? É algo bem rápido, tá? Até para não ficar muito técnico aqui, né? Mas eu vejo a questão do Trump em 2 momentos diferentes, tá? Em um, eu entendo que ele acertou, e no outro, quem sou eu, né? Mas eu entendo que ele errou, tá? O primeiro momento é o diagnóstico. Se você compara hoje os dados, tá? É nítido que há um desequilíbrio, tá? Então, os Estados Unidos, ele compra muito mais do que ele vende, tá? A China já é um país superavitário. Então, para um país ser superavitário, o outro tem que ser deficitário. E Estados Unidos, de fato, era deficitário. Então, esse diagnóstico que foi feito pelo Trump, tá, é real, tá? Os Estados Unidos estava numa posição desfavorável, né? E algo precisava ser feito, tá? Então, a ideia do tarifaço, tá, é algo que faz um certo sentido para tentar equilibrar, né, a questão da. Mas o mais importante é isso, é você realmente aproveitar ao máximo, né, o que há de bom